Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Que bom estar novamente aqui com você, através desse canal, que é o canal Mensageiro Distante, para que possamos compartilhar da palavra de Deus. Que nesse dia que Deus nos concedeu, que o Senhor possa fortalecer nosso coração, que Deus possa nos despertar com respeito às suas promessas. E como o tema hoje é sobre o livro de Apocalipse, eu peço a Deus que o Senhor nos desperte quanto à sua volta e nos dê um coração que esteja pronto para aquele grande dia. Que Deus seja engrandecido esse dia, porque tenho visto que esse canal tem crescido e isso é sinal de que o Senhor está abençoando esse ministério. E como eu sempre digo, esse ministério ele não começou agora, já começou alguns anos atrás, há 16 anos atrás. E o Senhor então agora me leva a ministrar agora pela internet, que eu considero como uma ferramenta ideal para se fazer a obra de Deus. Porque uma coisa é você ministrar para 30 pessoas em uma congregação, e outra coisa é você ministrar para 120 pessoas através do YouTube. E que Deus possa abençoar esse veículo de transmissão. Como toda ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. E o meu intuito aqui é usá-la para a glória de Deus, para tocar vidas, para libertar, para transformar corações. E eu creio que esse canal, ele não é um projeto apenas meu, nasceu no coração de Deus. E à medida que você se inscreve, que você compartilha, você está também motivando esse ministério a crescer e fazendo com que ele seja uma ferramenta, através da internet, de transformação aos corações. Então, eu só tenho a agradecer a você que faz parte desse canal, você que tem curtido, você que tem comentado, você tem compartilhado. Como eu sempre digo, compartilhe sempre a palavra de Deus, porque o mundo carece da mensagem de Cristo. Quando você acompanha os noticiários, quando você acompanha as redes sociais, você percebe que o mundo está em um grande alvoroço. As profecias com respeito à volta de Cristo têm se cumprido fielmente. São trombetas do Apocalipse, que eu considero também, anunciando a volta do grande rei. Aquele que criou esse mundo, ele está voltando, mas tratará com cada um segundo as suas obras. Então, sem perder tempo, o meu intuito aqui é de trazer uma mensagem de edificação. E eu quero abordar hoje, conjuntamente com você, sobre Apocalipse. Sim, o livro das revelações. Não que somente o Apocalipse seja o único livro das revelações. Na verdade, toda a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus para com os homens. É a carta de um pai amoroso para seus filhos, demonstrando o seu amor e o seu sacrifício e declarando as suas promessas. Sem perder tempo, você que tem um exemplar das Escrituras Sagradas ou tem um aplicativo da Bíblia em seu celular, você pode ir abrir comigo aí em Apocalipse. Vamos ler Apocalipse e vamos meditar sobre um versículo específico que traz um grande ensinamento que eu considero muito importante para os nossos dias. Então vamos para a palavra de Deus. Graças a Deus. Você está com sua Bíblia aí? Eu estou com a minha aqui. Então, abra comigo em Apocalipse capítulo 3. Carta do Senhor Jesus à igreja que estava em Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 a versículo 13. No entanto, nosso versículo-chave é o versículo número 11. Mas vamos ler do 7 ao 13 para termos consciência e conhecimento dessa carta interessante que Jesus enviou à sua igreja, que estava em Filadélfia. Então vamos lá. Versículo 7 diz assim: E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Versículo 8: Eu sei as tuas obras.
Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Apesar da sua pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aqueles que se dizem judeus e na verdade não são, pois mentem. Eis que eu farei que eles venham e adorem prostrados aos teus pés, para que saibam que eu te amo. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Versículo 11, versículo-chave. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Versículo 13. A assinatura de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 11, só para a gente lembrar, o versículo-chave diz assim: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Começando nossa introdução, Apocalipse capítulo 3, versículo-chave, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eu começo da seguinte forma. Segundo a tradição contada pelos primeiros cristãos a cada nova geração, e o próprio escritor desse livro, o escritor desse livro se chama João, ou o apóstolo João, que também foi o escritor do Evangelho de João, que é o quarto evangelho, juntamente com Mateus, Marcos e Lucas. A história nos diz que João fora o único dos 12 discípulos originais de Cristo que não foi martirizado por sua fé. Em resumo, o verso que eu acabei de ler faz parte do livro chamado Apocalipse, cujo autor é o próprio Cristo Jesus. Segundo a história, o ano aqui é aproximadamente 95 depois de Cristo, e o apóstolo João se encontra encarcerado e exilado em uma das 12 ilhas costeiras da Ásia Menor. Essa ilha se chamava Patmos. Essa ilha ela funcionava como uma penitenciária de segurança máxima a serviço do Império Romano, que nesse período tinha Domiciano como o seu imperador. Patmos, sendo uma ilha vulcânica e rochosa, era um lugar propício para os condenados pelo Império Romano. E também era um lugar onde dificilmente alguém escaparia. Mas também evidências arqueológicas dizem que nessa ilha havia vilarejos e possivelmente até um templo pagão. Bem, mas o ponto principal aqui é que João estava preso. No entanto, é nessa ilha que João ele vivenciou uma das maiores iluminações em seu ministério e teve uma marcante experiência com Deus e para a igreja e toda a humanidade. Segundo o registro feito pelo próprio apóstolo, ele estava nessa prisão, quando então foi levado a uma nova dimensão espiritual, onde ele encontra Cristo ressuscitado e em glória. Cristo então lhe comunica visões do livro que conhecemos como Apocalipse, ou o Apocalipse de João. Em resumo, nós podemos descrever o Apocalipse em 3 pontos. E o primeiro deles é que
O Apocalipse é uma mensagem de Deus, ou seja, um testemunho sobre o presente e o futuro numa linha de tempo profética. A segunda definição sobre o Apocalipse é que o Apocalipse é uma revelação, uma exposição completa da identidade de Cristo e o seu plano final para o seu povo e também todo o cosmo como o conhecemos. Terceiro, o Apocalipse é um registro para a igreja e todas as pessoas do mundo, que traz esperança e também sérias advertências de Deus. Segundo o próprio livro, o Apocalipse, ele foi escrito primeiramente e endereçado aos servos de Cristo, segundo Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Segundo, o Apocalipse ele foi também endereçado para todo aquele que o lê, exatamente. Todo aquele que o lê, todo aquele que o aceita, todo aquele que o ouve. Esse aceitar fala de guardar em seu coração. Então, o Apocalipse foi endereçado aos servos de Cristo, segundo Apocalipse capítulo 1, versículo 1, mas também foi endereçado a todo aquele que ouve, todo aquele que lê, todo aquele que guarda essas mensagens, segundo Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Continuando esse relato sobre o apóstolo João, estando ali na ilha chamada Patmos, João é então levado por Cristo à sua presença, como eu disse anteriormente. E ele não se depara mais com um Cristo de dores, oprimido por uma pesada cruz. Mas João agora encontra um Cristo ressuscitado em glória, um Cristo todo-poderoso, cuja face brilha em poder como o próprio sol. Diante desse encontro ou experiência marcante de João, Cristo, em sua autoridade, lhe dá uma missão. João deveria escrever às 7 igrejas mensagens bem específicas, igrejas que estavam espalhadas em toda a Ásia Menor. Segundo o próprio livro, a primeira mensagem que João deveria escrever para uma dessas igrejas deveria ser a mensagem para a igreja onde ele terminaria seus últimos dias de vida, quando então fosse solto ali de sua prisão. Ou seja, a mensagem para a igreja de Éfeso. Mas também João escreve a outras igrejas. João escreve também para a igreja que ficava em Esmirna. Em terceiro, ele escreve para a igreja que ficava em Pérgamo. Em quarto, ele escreve para a igreja em Tiatira. Em quinto, para a igreja que estava em Sardes. Em sexto, ele escreve para a igreja que ficava em Filadélfia. E a sétima e última carta para a igreja que estava em Laodiceia. Ora, para quem já leu isso do livro do Apocalipse, sabe bem que para cada uma dessas igrejas, em cada uma dessas cidades, Cristo Jesus faz elogios e repreensões. No entanto, para a igreja em Filadélfia, foram somente elogios. Exatamente. Enquanto que para a igreja de Laodiceia, sobraram apenas críticas e repreensões do próprio Salvador. Ora, diante disso, talvez você esteja se perguntando, mas aonde ele quer chegar? Eu te respondo que eu já cheguei, que é justamente nas cartas enviadas àquelas igrejas, só que mais precisamente na mensagem enviada à igreja que ficava em Filadélfia. Entenda que o meu objetivo aqui é refletir e tirar lições importantes de apenas um versículo, que, como eu já mencionei antes, é o versículo número 11 do capítulo 3 do livro de Apocalipse. Mas não antes de falar um pouquinho da história dessa cidade, onde havia uma igreja de Cristo residindo ali. Assim como eu falei um pouco sobre a ilha de Patmos. Segundo a história,
Os primeiros moradores dessa comunidade chamada Filadélfia desejavam o progresso e o crescimento. Porém, este exigiu um certo custo, que foi a expulsão dos bárbaros de sua região. E isso gerou uma luta que se seguiu por um longo tempo. Mas, enfim, a cultura helenista foi absorvida por aquela comunidade. Infelizmente, no ano 17, a cidade foi abalada por um forte terremoto, o que a destruiu quase completamente. Essa tragédia acabou por trazer um estigma de medo sobre as pessoas daquela região, que então decidiram morar fora dos limites da cidade. Logo, eu posso dizer que esse era apenas um dos muitos ambientes onde havia florescido uma das igrejas de Cristo, na Ásia Menor, tendo cada uma delas que lidar com desafios e problemas locais, enquanto tentavam se manter firme em sua fé em Jesus Cristo. Então, como eu disse anteriormente, Cristo, através de João, envia mensagens específicas a cada uma de suas igrejas na região da Ásia Menor. Agora veja o que diz o versículo 11 do capítulo 3 desse livro, que é o mesmo versículo lido no início desse vídeo. O Senhor, falando à igreja em Filadélfia, no versículo 11, ele diz: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Perceba que na parte A desse versículo, Cristo ele começa falando sobre duas coisas. Ele fala sobre o seu segundo retorno, em seguida fala sobre o tempo. Ele diz: venho, eu venho. Depois ele diz: sem demora. Venho, fala do seu retorno. Sem demora, fala do tempo. Simplificando, Cristo está dizendo o seguinte: olha, eu vou vir e não vou demorar. Mas espera um pouco. Como pode ser isso? Porque se você prestou atenção ao que eu disse antes, no início dessa mensagem, o ano aqui é 95 depois de Cristo. E eu e você já estamos em 2025. Se fizermos os cálculos, já se passaram centenas de anos desde que Cristo disse que voltaria a esta terra. Isso é um fato. Porém, se observarmos com atenção o que a Bíblia nos ensina, nós vamos entender que Deus tem uma visão completamente diferente da nossa. O que eu quero dizer é que Deus, em sua grandeza, ele pesa e mede as coisas muito diferente de nós, seres humanos. Seus instrumentos de medir são muito precisos e completamente superiores aos nossos. Veja o que diz o profeta Isaías em seu livro, no capítulo 55, versículo 8 e versículo 9. Olha o que ele diz, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Logo eu posso afirmar, sem medo de errar, que o tempo para Deus e sua forma de lidar com Ele não é em nada semelhante à nossa. Ou seja, em nada se parece com a minha forma e a sua forma de medir e pesar as coisas. Ora, como eu disse, Deus não mede. Deus não pesa as coisas como eu e você. Não se engane quanto a isso. O apóstolo Pedro, quando escreve sobre essa verdade em sua carta, ele também acrescenta e diz:
Olha o que diz o apóstolo Pedro em sua mensagem à igreja. Pedro, capítulo 3, versículo 8 e versículo 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. É isso que Pedro escreve sobre a visão de Deus. Mas o que será que o apóstolo Pedro quer nos acrescentar aqui? Ora, Pedro, ele nos acrescenta duas coisas. E a primeira é que Deus não é influenciado pelo nosso tempo. Logo, ele nunca se adianta ou se atrasa. Segundo, Deus, ele, na verdade, está a suportar a indiferença dos homens, dando a eles tempo para abandonarem suas más ações. Mas veja que Pedro também nos faz um alerta, quando ele nos esclarece sobre a relação existente entre Deus, o tempo e o retorno de Cristo. Veja o que Pedro diz em sua carta, ainda no capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 10. Mas o céu e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, fala de tempo, e da perdição dos homens ímpios. Aí nós lemos o versículo 8, versículo 9, quando ele fala que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Porque o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a consideram por tardia, mas na verdade está a suportar os homens esperando que se arrependam. Aí no versículo 10, acrescentando, ele continua falando sobre o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mas perceba nesses versículos que eu acabei de ler que a demora de Deus vir não é demora, porque segundo a visão de Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, se você não entendeu o que a Bíblia está dizendo, eu vou deixar as coisas bem mais claras para você. Tudo não é uma questão se Deus vai ou não voltar, porque tenha certeza disso. Ele vai voltar. Mas tudo se trata da paciência de Deus. Ou seja, para os homens, Deus está atrasado ou está demorando. Mas na visão de Deus, um dia com 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Porque na verdade ele está a suportar os homens esperando que se arrependam. Então tudo é a questão da paciência de Deus. Porém, eu preciso dizer que essa paciência também tem um dia marcado para acabar. Diante disso, e com base nessas verdades sobre a visão de Deus, que é diferente da visão dos homens, eu posso acrescentar algumas coisas. Na visão dos homens, Moisés, com 80 anos, não passava de um velho criador de ovelhas. Mas na visão de Deus, ele se torna um grande líder, um poderoso profeta e um juiz. Na visão dos homens, José, filho de Jacó, não passava de um jovem ingênuo e sonhador. Mas na visão de Deus, ele se torna um grande líder e um governador numa terra estranha chamada Egito. Na visão dos homens, Davi é só mais um jovem cuidador de ovelhas, que toca harpa para um punhado delas no campo. Mas na visão de Deus, Davi pode vencer um leão, pode vencer um urso,
e um gigante, pois também tem um coração de um herói e de um rei. Ora, será que alguém está conseguindo entender o que estou dizendo? Ou seja, você que está assistindo essa mensagem deve entender uma coisa. Não é com a régua dos homens que você deve se preocupar. Não é com o que o mundo diz que você deve se importar. O que realmente importa é o que Deus pensa a seu respeito. Porque quem é que pode entender o trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida? Absolutamente ninguém. Quem é que pode ir contra a decisão de Deus? Se Ele quer fazer de uma pedra um pão, ou de um menino um rei, Deus não vê como o homem vê. Deus, Ele olha para o coração. Então acompanhe comigo ainda no versículo 11, agora a parte B. Olha o que Jesus diz. Guarda o que tem, ou o que você tem. Guarde o que você tem. Esse ponto é muito intrigante porque eu imagino que quando esse trecho foi lido naquela igreja em Filadélfia, alguém deve ter se perguntado, mas guardar o quê? O que eu tenho? Ou o que nós temos para guardar? Pense nesse ponto. Mas entenda em seguida que há muitas coisas que um cristão pode guardar ou vir a perder. E nós podemos ver, a partir de agora, algumas delas. E a primeira delas que eu posso destacar é que um cristão pode guardar ou vir a perder a sua fé e o seu compromisso com Deus. Sim, eu estou falando claramente sobre apostasia, que é um dos sinais do fim dos tempos, ou um dos sinais que antecedem a volta de Cristo Jesus. O abandono completo da fé na obra expiatória de Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso é apostasia. Em sua segunda carta enviada a Timóteo, o apóstolo Paulo traz uma triste notícia a seu cooperador, que nesse momento se encontrava em Éfeso. O apóstolo, ele escrevendo a Timóteo, diz no versículo 10: Venha depressa, porque Demas me abandonou, amando este mundo, e foi embora para Tessalônica. Quando o apóstolo diz que Demas o deixou, ele não está dizendo somente que este infiel não quis mais a sua companhia, ou seja, a companhia de Paulo. Não é só isso que ele está dizendo. Mas Paulo expõe claramente que Demas amou este mundo e as coisas passageiras desse mundo, e por isso foi embora. Aí eu pergunto a você, quantos Demas nós temos em nosso meio nos dias de hoje? Será que conseguimos contar os Demas que existem no nosso meio hoje? Que amam este mundo e as coisas desse mundo? Porque Demas aqui, que aparece nessa carta de Paulo a Timóteo, ele pelo menos não era falso em agir como pensava. Eu posso até imaginar Demas chegando para Paulo e dizendo o seguinte: olha, Paulo, foi muito bom viajar com você até aqui e tal, conhecer outros lugares, mas desse ponto para frente eu estou caindo fora. Eu estou pulando do barco da fé em Jesus. Eu imagino Demas conversando com Paulo, porque Paulo diz, ele amou este mundo. Ele amou as coisas desse mundo e por isso foi embora para Tessalônica. Quantos estão no nosso meio hoje que, como Demas, já trocaram Jesus pelas coisas desse mundo? Você os vê cantando no coral da igreja, mas eles não estão salvos. Você os vê na Santa Ceia do Senhor, mas eles não estão salvos. Você os vê no ministério, você os vê no diaconato, você os vê no presbitério,
Você os vê até no grupo do círculo de oração, servindo até mesmo na portaria de igrejas. Mas eles não estão salvos. Essa é uma realidade. Porque muitos, há muito tempo, já tiraram Cristo de seu próprio coração e abraçaram esse mundo em lugar de Deus. Você lembra da história de Cornélio no capítulo 10 de Atos, no versículo 4 e 6? A história de Cornélio. O texto diz que este homem estrangeiro e da corte italiana, ele, em primeiro lugar, temia Deus com toda a sua família. Segundo, Cornélio dava muitas esmolas ao povo. Terceiro, ele tinha uma vida de constante oração. E quarto, ele viu um anjo de Deus. Olha o que diz o anjo para Cornélio quando se apresenta a ele. As tuas orações e as tuas esmolas foram vistas e registradas por Deus. Isso é o anjo falando com Cornélio. Agora, pois, envia a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, e ele vai te dizer o que você precisa fazer. Em outras palavras, o anjo estava dizendo, ele vai te falar da salvação em Jesus. Mas agora cabe a nós a pergunta: por que a presença de Pedro foi necessária aqui? Ora, aquele homem não tinha uma vida de oração? Sim, ele tinha. Aquele homem não ajudava as pessoas necessitadas com o seu dinheiro? Como diz o texto em Atos capítulo 10, sim, ajudava. O texto diz que ele dava muitas esmolas. Aquele homem não temia a Deus com toda a sua casa? Sim, ele temia. Aquele homem não vivenciou uma experiência sobrenatural com Deus ao ver um anjo do Senhor? Sim, ele experimentou. Então, por que o anjo diz que ele deveria procurar a Pedro para pregar para ele? A resposta aqui é que, apesar de tudo isso, aquele homem não era salvo. As suas práticas religiosas não lhe trouxeram nenhuma salvação. Ele era simplesmente um praticante de uma religião. Ele não conhecia Jesus. Ele dava esmolas, mas não era salvo. Ele orava, mas não era salvo. Ele temia Deus com toda a sua casa, diz Atos capítulo 10. Mas ele não era salvo. Aquele homem não estava salvo. Então foi necessário que Pedro lhe pregasse sobre a salvação em Cristo Jesus, para que ele então fosse salvo da sua eternidade sem Deus. A segunda coisa que um cristão ele deve guardar ou ele pode perder é o seu coração. Entende-se coração aqui como a sede ou a fonte de todos os nossos sentimentos e pensamentos, ou por que não dizer, planos e sonhos. É preciso guardar o coração. A fonte desses sentimentos, a fonte desses pensamentos, a fonte de nossos caminhos. Aqui cabe a seguinte pergunta: o que você tem gerado, o que você tem alimentado ou feito crescer em seu coração? Um espinheiro ou uma víbora? Jesus, quando pregava para a mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4, esse mesmo João que está aqui nessa ilha chamada Patmos, Jesus, ele esclarece para aquela mulher, dizendo o seguinte: mulher, qualquer que beber da água desse poço vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nele, ou seja, em você, se fará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está nos dizendo aqui que a presença dele em nós
não apenas sacia a nossa sede interior, ou a sede da nossa alma, mas também é uma fonte contínua de vida até a eternidade. Aleluia. É interessante imaginar que, ao mesmo tempo em que a Bíblia Sagrada nos ensina a guardar o nosso coração, ela também nos ensina a entregá-lo a Deus. Porque não há alguém melhor nessa existência para zelar pelo nosso coração senão Deus. Então, se você ouviu a voz de Deus hoje, até esse momento dessa mensagem, falando com você, não endureça o seu coração. Se de alguma forma você foi tocado pelo Senhor, não endureça o seu coração. Mas abrace a vontade de Deus e o chamado de Deus para a sua vida hoje. Daqui a pouco eu vou estar finalizando com uma oração. Então, por gentileza, continue comigo até o final. Amém? A terceira coisa que eu aprendo quanto a esse versículo 11 do capítulo 3 de Apocalipse, quando Jesus falando à igreja, dizendo que ela deveria guardar o que ela tinha, é que nós devemos guardar, em terceiro lugar, as promessas de Deus. Exatamente, as promessas de Deus. E eu quero afirmar que não somente as promessas pessoais de Deus, aquelas em que Deus usou um profeta e foi até você e disse: meu filho, eu vou fazer algo, minha filha, eu vou fazer algo na sua vida. Não somente essas promessas, mas todas as promessas que a Bíblia fala, como a promessa principal delas, que é a do retorno do Senhor Jesus. Quanto às promessas, tanto as pessoais quanto as para toda a igreja, é importante entender que elas estão completamente relacionadas à nossa fé. Exatamente. Ninguém aceita uma promessa sem ter fé. E ninguém se agarra a ela com força sem uma poderosa fé, que seja capaz de romper ou sobreviver ao tempo. Alguém em algum lugar disse certa vez, com respeito às promessas, que o maior teste das promessas é o tempo. E isso é verdade. Mas eu ainda digo mais. Não somente o tempo, mas tudo à nossa volta pode ser um teste às promessas de Deus. Sejam pessoas, sejam coisas, sejam lugares. Tudo isso pode vir a ser uma barreira para as promessas de Deus se cumprirem em nossas vidas. E é preciso perceber isso. Mas talvez você se pergunte, o que devemos fazer para guardar as promessas de Deus? Nós devemos fazer como Abraão. Paulo falando sobre Abraão e as promessas e sua fé. No capítulo 4, no versículo 18 ao versículo 21, ele fala que Abraão não foi vencido pela dúvida, mas acreditou que aquilo que Deus havia dito que faria, ele era totalmente capaz de fazer acontecer. Eu vou repetir. Romanos capítulo 4, versículo 18 a 21, Paulo fala de Abraão e o seu segredo para vencer o tempo e alcançar as promessas de Deus. Ele não foi vencido pela dúvida, pela incredulidade, mas fortaleceu a sua fé, estando certo de que aquilo que Deus havia prometido, ele era totalmente capaz. Ele, Deus, era totalmente capaz de cumprir, de fazer acontecer, de tornar real em sua vida. Ainda nesse mesmo versículo, ou nesses mesmos versículos, o apóstolo Paulo nos revela que Abraão alimentava essa mesma convicção de que Deus era poderoso para trazer à existência as promessas. Ele alimentava essa convicção adorando a Deus.
Então nós devemos fazer como Abraão, seguir o seu exemplo, guardar as promessas de Deus pela fé e obediência e adoração. A quarta coisa que nós devemos guardar, ou que a igreja deve guardar, é o próprio texto, o versículo que nós lemos diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, Cristo está dizendo que há uma recompensa que Ele dará a todo aquele que guardar o que recebeu do Senhor. Então nós devemos guardar a nossa fé, nosso compromisso com Deus. Nós devemos guardar o nosso coração. Nós devemos guardar as promessas de Deus. E por último, devemos guardar a nossa coroa. Nesse versículo, podemos ver claramente que Cristo fala de uma recompensa. Uma coroa, guardada nos céus, como um prêmio de honra a todo aquele que não abraçou a apostasia. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. É isso que diz o texto de Apocalipse. Se você continuar observando o versículo 12, que é o versículo seguinte ao versículo tema que nós lemos, que é o versículo 11, também fala sobre outras recompensas que Deus dará aos seus santos, aqueles que vencerem pela fé todo o mal. É preciso dizer que ainda todas as cartas que Cristo enviou a cada uma daquelas igrejas por meio de João contém muitas promessas de bênçãos, de honra, de recompensas que herdarão todo aquele que for vitorioso pela fé em Jesus, quando enfim ele voltar. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses também algo semelhante, quando ele menciona que tinha um alvo e que almejava também alcançar esse alvo. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14, ele fala sobre o seu esforço para alcançar o prêmio futuro. Ele diz: não, irmãos, eu ainda não alcancei, em uma outra versão mais simplificada, mas concentro todas as minhas forças, ou seja, todos os meus esforços nisto. Ou seja, eu me esqueço do passado e olho para o futuro. E eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Eu faço isso, eu me esqueço do passado, e eu avanço, eu prossigo para o final da corrida, para receber o prêmio celestial para o qual Deus me chamou. É isso que Paulo está dizendo. Ele almejava um prêmio. Não é pecado algum desejar servir ao Senhor para ser abençoado, porque Deus, ele tem prazer em abençoar. Para aquele que decide abandonar este mundo e abraçar o Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Finalizando essa mensagem, o evangelista João termina a sua carta à Filadélfia com a mesma assinatura que Cristo ele dita em todas as outras cartas enviadas àquelas igrejas, em toda a Ásia Menor. Ele escreve dizendo o que Cristo falou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Ao finalizar essa mensagem, eu posso dizer que, assim como João, que embora estivesse preso por pregar a palavra de Deus, porque esse era o seu crime, pregar a palavra de Deus, veja bem, assim como João, ele foi visitado por Cristo em sua cela, em suas cadeias.
você também pode ser visitado por Jesus agora mesmo. Eu quero dizer que Cristo Jesus te ama, mas Ele não apenas te ama, Ele tem um projeto de vida para você. Cristo está disposto a se revelar a você de uma forma única e especial, como também foi com João naquela ilha. E não estou dizendo que você será arrebatado, como João foi arrebatado e teve um encontro com Jesus em glória. Mas estou dizendo que, nesse momento, Cristo quer ter um encontro com você através dessa palavra. E, na verdade, esse encontro já começou. A partir do momento que você encontrou essa mensagem, a partir do momento que você sentiu no seu coração o desejo de clicar nesse vídeo e assistir, e você então começou a assistir 5 minutos, e depois, daqui a pouco, você já estava assistindo 10 minutos, daqui a pouco 15, daqui a pouco 20 minutos, Deus tem um interesse profundo por você. E é por isso que você não conseguiu sair desse vídeo. O que eu quero dizer é que Deus tem uma promessa linda para a sua vida. Não tenha dúvida. Jesus está vivo. A história diz que João, ele foi solto das suas prisões. Ele terminou os seus dias de vida e o seu ministério junto daqueles que o amavam em Éfeso, aguardando a iminente volta do seu Salvador, o Senhor Jesus. Eu quero dizer que Jesus também tem interesse em libertar você, para que você possa vivenciar o melhor de Deus em sua vida. Uma coisa tenha certeza, a vida eterna Cristo tem para te dar. Então, se você entendeu essa mensagem e deseja aceitar essa esperança, a mesma esperança que manteve João ali vivo naquela prisão, se você deseja aceitar essa esperança em sua vida, então eu peço que você ore juntamente comigo, aí mesmo onde você estiver. Ou, se você achar mais cômodo, procure um lugar mais favorável, um lugar onde você possa estar a sós. E ore juntamente comigo assim: Senhor Jesus, obrigado por ouvir essa palavra. E não esperava, Senhor, encontrar com esse vídeo hoje, mas eu recebo como um presente para a minha vida. E se tudo aquilo, Senhor, que foi falado nessa mensagem é a verdade, é a mais pura verdade, eu peço que essa verdade se faça presente em minha vida. Eu aceito a esperança em Jesus Cristo em minha vida. Eu o aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida, da minha alma e do meu destino. Humildemente eu te peço, escreve meu nome no teu livro e guarda, Senhor, uma recompensa para mim nos céus. Eu te peço isso e te peço perdão pelas minhas falhas e pelos meus erros do passado. Eu te peço, Senhor, que o Senhor me levante, que o Senhor me erga e me faça teu filho ou tua filha, para a glória do teu nome. Senhor, obrigado por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui agora. Graças a Deus. Obrigado por assistir essa mensagem. Aqui no canal existem outras mensagens também, edificantes, de ensino, de reflexão, onde você pode também compartilhar com mais pessoas. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas, para que elas possam ser edificadas e ser alcançadas também por Deus. O mundo precisa de Deus. O mundo está doente.
Obrigado por se inscrever no canal. Se quiser comentar, fique à vontade. Que Deus possa te abençoar nesse dia. E eu peço que Deus me conceda uma outra oportunidade para que eu possa sempre estar aqui falando de Deus e refletindo sobre a sua palavra juntamente com você. Então, se Deus quiser, nos vemos na próxima gravação. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Eu sou J.S. Mendes e essa foi mais uma mensagem do canal Mensageiro Distante. Amém?